Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Boa tarde, amigos, donos da bola RS entrando no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live no YouTube. Em seguida eu chamo a nossa enquete Poker e também transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Agradecendo o prestígio e o carinho de todos vocês que nos acompanham nesse projeto instalado há 60 dias. Transmissão do Donos da Bola aqui da TV Bandeirantes na Rádio Bandeirantes. Logo depois do nosso Donos vem o apito final com o comandante Daniel Oliveira e grande elenco. Enquete Poker, a Poker Esportes do grupo Calduro chegou em Porto Alegre. Fica ali na Avenida Nilo Peçanha, 2481. Famoso Nilo 2481, a loja da Poker. Todo mundo convidado para ir lá conhecer. Tá aí a nossa enquete Poker. Quem terá a missão mais difícil esta noite? Rodada do Campeonato Brasileiro com Inter e Grêmio em campo hoje. O Inter contra o Atlético em Curitiba ou o Grêmio contra o Palmeiras na Arena. Lucas Dias, Central Band do Esporte, o time do Internacional para encarar o Atlético Paranaense. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O Internacional bastante modificado e principalmente de olho no Fluminense nas semifinais da Copa Libertadores da América. E por isso deixou o Gumalo, Vitão e Johnny em Porto Alegre trabalhando parte física. O Gumalo também a questão do limite de estrangeiros. O Internacional para logo mais encarar às 7h30 na Arena da Baixada o Atlético Paranaense. Terá apenas um titular, esse o goleiro Sérgio Rocher. Bustos na lateral direita, dupla de zaga Igor Gomes e Nico Hernandes. E na lateral esquerda, o estreante da noite, Dalbert. No meio de campo tem Gabriel, primeiro volante, Bruno Henrique, Matheus Dias e Depena mais à frente. No comando de ataque, a dupla Luca e Luiz Adriano. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, na verdade são duas. A primeira é sobre o Hugo Malho. O Hugo Malho fica em Porto Alegre por quê? Porque ele já é titular, né, projetando a Liberta contra o Fluminense? O Inter justifica como a questão do limite de estrangeiros, tá, Meneghetti? Só 7 podem assinar a súmula nas competições da CBF e por isso ele fica em Porto Alegre. Mas a gente tem um importante indicativo das últimas atividades que foram com portões fechados, de que o lateral direito espanhol Hugo Malo tem trabalhado na lateral direita. Ele estava jogando como zagueiro na vaga do Vitão, que estava no DM. O Vitão está voltando e trabalhando ao lado do mercado normalmente. E o Hugo Malo no time titular, só que na lateral direita. A gente sabe que essa é uma justificativa do Internacional, o Inter tem que dar uma explicação, mas não condiz com a realidade, né? Porque se ele vinha jogando como titular, o Vitão está voltando, eu quero te perguntar em seguida sobre Vitão e Johnny, né? E é cogitado para jogar na lateral direita como titular contra o Flu, essa é a justificativa. Porque senão, Depena, vai começar aqui em Porto Alegre nesse jogo, aí tu fica em Porto Alegre, vamos te preparar para estar à disposição contra o Fluminense e resolver a questão do limite estrangeiros. A outra pergunta, eu estou começando a ficar preocupado e quero ter atenção para Vitão e Johnny no jogo contra o Fluminense. Eles sequer foram relacionados para viajar, para entrar 15, 20 minutos em campo. Tu está confiando que eles vão estar liberados pelo departamento físico a partir de agora? Pode ter certeza, tá, Meneghetti? Vitão e Johnny terão condições de jogo contra o Fluminense. Se eles não começarem, aí é ordem técnica do Eduardo Cudê. Isso, inclusive, foi me garantido ontem à noite. Eu fiz esses questionamentos sobre o Hugo Malo, sobre o Vitão e o Johnny. Os dois voltaram. O Vitão se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e o Johnny de uma entorse no tornozelo direito. Os dois voltaram a trabalhar no final de semana, normalmente. Então, segundo o Inter, eles ainda não têm o ritmo de jogo e a condição de jogo mais adequada no aspecto físico. Mas em relação à lesão dos dois, estão 100% recuperados. Ribeiro Neto, o Inter acerta, meu caro Ribeiro Neto, em colocar um reservaço contra o Atlético Eu acho que sim, Meneghetti, porque é um rito de passagem. E, aliás, eu vou dar um... Rito de passagem? Explica, por favor. Uma passagem. O jogo de hoje não existiria, né? O Internacional vai jogar contra o Fluminense. Ah, mas tem esse jogo aí, então, sabe, é um jogo que não... Na cabeça de alguns jogadores do Internacional, e acho isso absolutamente normal, tá? Não vamos... mas eu vou dar de barato uma coisa. O Inter conseguiu, contra o São Paulo, por exemplo, focar no jogo. Senão não tinha feito a virada. Verdade. No segundo tempo. Então, o Inter reserva contra o Flamengo, jogou, foi muito competitivo. O Inter foi muito competitivo contra o Flamengo. Então,
Desses times que estão aí, né, com jogos concomitantes em outras competições, o Internacional até que tem desempenhado. Né? Se tu vai ver aí, ó, São Paulo perdeu as 2 partidas. Perdeu pro Inter e perdeu outro pro Fortaleza. O Flamengo não joga nada faz tempo. Né? Ontem foi sofrível o Flamengo contra o Goiás. Tá? O próprio Fluminense, ontem, ele foi competitivo, mas poupou vários jogadores, mas tinha perdido pro Vasco da Gama. Tinha tomado 4, sabe? Então, é normal que isso aconteça nesse momento. Mas eu vou dizer, esse time que o Inter vai colocar em campo, eu acho que vai dar trabalho para o Atlético Paranaense. Se pudesse fechar por empatezinho, né? Agora. Não, mas, JB, mas assim, ó, vamos lá. O Inter ele é tão improvável e o Inter tem umas situações tão meio que inexplicáveis na sua trajetória como dos 100 e tantos anos que é capaz do Inter ganhar esse jogo. Porque o Ribeiro lembrou bem Chico da Lombra do Pinheiro. Agora tu vai voltar a ser o Chico da Lombra do Pinheiro, em breve. A gente vai cantar Chico, se tu me quiseres. Não, mas olha só, Ribeirinho, o Inter é tão improvável. Tu conhece essa música agora? Não. Tu não tá ouvindo a música Bossa Nova que a Luísa Sonza fez? Não. Se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Olha que lindo. Agora daqui uns dias tu vai voltar a ser o Chico da Lomba do Pinheiro, Ribeiro Neto. Mas olha só, Ribeiro, o Inter jogou, tu me fez refletir aqui. O Inter contra o Flamengo jogou bem, o Inter contra o São Paulo jogou bem. O Inter, eu acho que esse é o típico jogo que o Inter surpreende, que vai lá e vence os caras no gramado sintético, com reservas e tudo mais. O Rocher já deu uma declaração dessas frias que o Inter lança, gravado por eles mesmos, mas que é interessante. O Rocher dizendo, ó, não tem desculpa, gramado sintético e tal, não tem desculpa, tem que ir lá e tem que fazer o jogo. Diogo Rossi. Faz só 9 anos que o Inter não vence lá na Arena da Baixada, né? O Paulinho pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o dado era esse. Não sei de onde o JB pega tanta expectativa, mas eu entendo, né, também essa análise de que o Inter surpreendeu com reservas, e é verdade. Né, contra o Flamengo nós imaginávamos uma derrota, o Inter foi lá e fez um jogo importante, né, contra o Flamengo. Aliás, só o Grêmio não faz jogos importantes contra o Flamengo recentemente, o que me frustra bastante. O Inter ganhou do São Paulo em casa de virada. Agora, né, eu acho que o Inter está acertado nessa decisão de ir com reservas no jogo contra o Atlético Paranaense. Há esta circunstância, né, do gramado sintético que me preocupa bastante. Eu não tenho nenhum dado científico que comprove que de fato o gramado sintético seja prejudicial aos atletas, mas os fatos têm me mostrado que sim, inclusive em outros esportes, né, com associações de atletas em outros esportes pedindo o fim dos gramados sintéticos. Então, assim, eu acho que o Inter acerta nesse quesito. Me preocupo, assim como o Meneghetti, no quesito Johnny e Vitão, que são atletas que não estão jogando e não estarão jogados. Mas, né, essa questão do ritmo de jogo para a decisão, eu acho que isso não pesa tanto, né, para a partida contra o Fluminense. Sobre o Fluminense, que o Ribeiro citou, só para não deixar passar, o Fluminense não poupou os jogadores ontem contra o Cruzeiro, né? Exceto o Ganso, né, que não estava no jogo, o Arias não tinha condições, mas o Diniz traz de volta, depois de suspensão, Samuel Xavier no lateral direito, recoloca o Felipe Melo, que tinha condições de novo na defesa, e utiliza o menino Alexander, que estava machucado e está retomando a sua condição agora, e o Marcelo ficou no banco, porque de fato na função de lateral esquerdo, o Diniz está com uma preocupação defensiva, né? O Marcelo tem problemas defensivos e, curiosamente, quem está jogando muita bola é o Diogo Barbosa, né? Então, são coisas para se testar. O Fluminense foi bem, foi pouco competitivo, é verdade, mas pensando na Libertadores da América na próxima semana. Será que tem algum JB lá no Donos da Bola do Rio capaz de dizer que, olha, esse Diogo Barbosa aí, não sei não, se ele não tem que jogar e deixar o Marcelo no banco? Mas eu vou te falar depois que os caras disseram que tem que jogar o Hugo Malho e o Vitão ficar no banco aqui nesse programinha, eu não duvido de mais nada, O Marcelo não, mas que o Diogo Barbosa tá bem melhor lá do que estava aqui. Isso sim. Ele tá jogando bem lá. Eu vi a transmissão, pro Marcelo, obviamente. Eu vi a transmissão do jogo do Fluminense ontem, Meneghetti. E os comentaristas da transmissão do jogo de ontem, eles estavam baseados numa informação dos repórteres que cobrem o Fluminense, de que o Diniz pensa no Diogo Barbosa como lateral esquerdo. Por quê? Porque o Marcelo enfrenta dificuldades defensivas, foi assim no jogo contra o Vasco, né, que ele foi mal contra o Rossi, no enfrentamento contra o Rossi, e o Marcelo já poderia encaixar no meio de campo, que foi onde ele entrou ontem, e aí, pô, quando ele entrou no meio de campo, aí parecia... Não, mas é que se o Ganso jogar, vai encaixar onde? Não, aí que tá, aí o Diniz ganha bem pra isso, né? Eu vou compartilhar um bastidor aqui. Nós temos vários grupos aqui na Bandeirantes, tem um do esporte, tem um do Donos TV, e todo mundo tem os seus grupos paralelos também, mas num dos grupos oficiais da Band, no esporte ou no Donos,
o senhor Diogo Rossi, ontem à noite, mostrou o seu encantamento. Na verdade, a palavra correta é o seu deslumbramento. Ele ficava botando lá, mas joga demais. Esse aqui, mas joga demais esse aqui, mas joga demais aquele lá, mas joga demais, mas tá sobrando. Mas esse Fluminense é muito bom. Bom, eu acho assim, se o Internacional, baseado nas opiniões do Diogo Rossi, perder pro Fluminense só por 3-0, tá bacana. 3-0. Perde só por 3 para não tomar, para não pagar vexame, né, Diogo? Já que o Fluminense, segundo os teus relatos aqui no ADA aí, já é o campeão da América, né? A Tata já está nas Laranjeiras. O teu deslumbramento com o Flusão, eu vou dizer um negócio. Eu vou botar... Vestimos a camisa tricolor agora do Flu, hein? Tricolor é barbada de vestir, né? É claro. Agora tem o detalhe, né? Eu já botei na minha listinha lá. Marcelo eu vi jogar, né? Jogadoraço, né? Craque da bola, né? Ele entrou ontem e mudou o meio Não é só o Marcelo que foi elogiado do Fluminense, né? Não, eu elogiei outros atletas, o André joga muito, né? Cano, então. O Cano é um baita centroavante, né? O Fluminense é... Não podemos desmerecer o Fluminense aqui, né? O Fluminense ganhou a Libertadores da América de 2023 porque tem um bom time, né? Mas ganhou a Libertadores. Poderá ganhar por isso, né? É que não precisa ser o Diogo Rossi, que por ser gremista e desempenhar esse papel, tá querendo o Fluminense ser campeão, mas não precisa também colocar nesse patamar que tu tá colocando, porque daí vira meio folclore. Aí não, mas esse programa a gente vai pro debate... Folcloristas da bola. Tudo bem, eu respeito, só que assim, aí a gente vai pro debate, a gente vai botar uma mesa de plástico aqui, pegar um copinho americano, que eu gosto bastante. Mesa de plástico? É uma mesa de plástico, um copo americano, uma cerveja, não vou falar o nome de nenhuma porque não nos patrocina, uma cerveja e tal, e vamos beber. Aí fica conversa de não bar. Não nos patrocina porque o Carlão não ligou ainda, que quando ele ligar e der os números dos donos da bola, os caras vão patrocinar aqui. E aí a gente pode ter, essa hora não dá pra beber, eu acho. O Carlão, Marcelo Razia. Se for o Rodrigo Cinti, também devagar. Não, o Rodrigo Cinti tá com as vaquinhas, né? Tá nas vaquinhas dele, né? Tá tratando as vacas. Tá nas vaquinhas dele, né? Só deixa eu terminar, Ribeiro, porque tu tá tentando entrar assim. Eu tô tentando entrar no assunto. Não, deixa eu falar aqui. Eu prometo que eu serei breve. Não tem problema. Mas eu sei que tu tá ansioso aqui do meu lado. Mas, Meneghetti, eu penso o seguinte, tudo que acontecer no Brasileirão não vai valer para Libertadores. Não adianta. Vai ser outra história. Até porque a gente pegou aqui o Fluminense recentemente fez um jogo ruim. Mas, cara, se olhar os jogos ruins do Inter no Brasileirão, nem vamos pro Rio. E ontem o Vamos ficar aqui. E não é assim que funciona. Para mim, é outra história. O Inter e o Fluminense pode chegar completamente diferente, que o jogo lá vai ser de outra história. Mas o que eu quero dizer está linkado ao jogo da semifinal. Porque o Diogo falou assim, mas a preocupação com a lateral esquerda. Não tem muito nexo isso. Porque, em primeiro lugar, o Internacional, se jogar com o Hugo Mário como lateral direito, e o Lucas Dias pode reafirmar isso ou não no jogo contra o Fluminense, o Inter não tem saída pelo lado direito. O Inter vai ter o Wanderson e o Eder Valencia, que cai pelo lado esquerdo. Então, o Fluminense não teria que ter esse tipo de preocupação defensivamente por esse lado. Não sei até se porque o Hugo Mário vai jogar por causa do temor que se tem com o Keno. Mas e a linha de meio, se botar o Bustos? Tu não acredita nessa possibilidade? É que isso aí não foi... Isso não. aí pra mim é uma novidade. Eu não tô... Tem especulação. Eu não tenho informação. Eu tô conjecturando uma possibilidade. Mas quem é que sai do time? Maurício? Maurício pro Bustos ser uma segunda linha. Tô conjecturando. Porque... Nós falamos aqui semana passada sobre isso. Mas eu não acredito nisso aí. Não tô dizendo que eu acredite. Tá treinando isso aí? O Hugo Mário na lateral direita tá treinando como titular. O Lucas já disse isso pra gente aqui algumas vezes. É uma preocupação defensiva. E daqui a pouco para dar uma liberdade para alguém pelo lado direito. O Bustos, talvez. O próprio Maurício, não sei. O fato é que se jogar o Diogo Barbosa, a gente sabe das dificuldades que o Diogo Barbosa tem. Ele não virou um craque da bola porque foi jogar no Fluminense. Tu vai criticar o Fluminense do Diniz aqui, é isso? Não, óbvio. Vai fazer uma crítica ao Fluminense do Diniz. Óbvio. Parem as máquinas, né? Óbvio. Aliás, eu queria muito... Mesmo com o título conquistado da Libertadores, tu vai reverência total a ti, Meneghetti, mas, por favor, né? Qual é a palavra que tu usou? Tu dissesse aqui. Qual é a palavra? Vai ser campeão. Não, eu disse que tem grandes possibilidades. Não, pra mim é o favorito. Que o Fluminense vai ser campeão. Não, pra mim tem Aí eu possibilidades. brinquei contigo da taça e tu, eu acho que sim, podia botar. Eu acho que tem possibilidade. Mas o detalhe é o seguinte, Peraí, eu só queria, eu não ouvi direito. Qual foi a palavra que tu usaste? Fiz uma reverência ao Meneghetti. Reverência máxima a ele, pô. O Diogo Rossi entrou do clima. Vai Detalhe, ter muita reverência da sequência. Eu queria muito que o Baldassi estivesse aqui hoje, porque ele falou que o Diniz não tem... O Baldassi tá de folga, tem que cuidar das coisas dele também. Tem que cuidar muita coisa pra cuidar, né? Porra. Homem de famílias. Queria todas essas coisas pra cuidar. É um homem de famílias. Olha, umas 3 pelo menos eu sei. Ele falou que o Diniz não tem cardápio, leque tático, né? Pô, ontem no jogo, ele faz uma mudança dentro do próprio jogo, com os mesmos jogadores,
e ele muda o jogo completamente, né? O Alexander estava vindo buscar a bola lá no sistema de defesa e o Diniz diz para ele, cara, te reposiciona mais para frente, né? Deixa o André voltar, tenta encontrar um lado esquerdo para ti ali. E, cara, ele fez 2 jogadas, mudou, melhorou bastante. Vai ser um grande enfrentamento, Meneghetti. Fluminense e Internacional na próxima semana. Acho que o Fluminense sai na frente. Vai cumprir a formalidade, o Fluminense já passou e já é o campeão da América. Tomara que tu esteja certo, Meneghetti. Isso aí, não, essa previsão é tua, mas tá certo. Uma formalidade que será cumprida semana que vem, começa no Rio de Janeiro. O Renato tá colocando o que ele entende, o que ele acha que tem de melhor para encarar um Palmeiras que não faz um campeonato de excelência, mas que junto com o Grêmio está tentando entrar numa disputa com o Botafogo. O Grêmio tem uma dúvida no meio campo, né, Meneghetti, bem clara para o jogo de hoje. Natan Pescador ou Galdino, para começar, tá? O Renato não definiu ainda, pelo menos até a hora do programa começar aqui, eu não tinha recebido ainda se ele definiu entre um e outro, ele tem essa dúvida. Eu acredito que ele vai voltar com o João Pedro na lateral direita, no lugar do Fábio, até porque é o mais acertado. O Rodrigo, ele não vive uma grande fase, mas é o zagueiro que o Grêmio tem à disposição ao lado do Bruno Alves. O jogo é muito difícil contra o Palmeiras. O Palmeiras trata o jogo contra o Grêmio como o grande teste possível dentro do Campeonato Brasileiro para o duelo contra o Boca Juniors na próxima semana. O Veiga está de volta, o Murilo cumpriu suspensão, está de volta também, né? Defensivamente o time está muito sólido, não leva gols há 10 jogos. Ofensivamente o Palmeiras tem dificuldades, assim, está tentando encontrar uma nova forma de jogar sem o Dudu, né? Recolocou o Rony lá como centroavante mais fixo, né? Trouxe o Arthur para o lado que ele não gosta de jogar, então ele prefere jogar pelo lado direito, está jogando pelo lado esquerdo, batendo muito com o Piquerez. É um jogo duro, Meneghetti, um jogo duro, mas assim, ó, o meu grande foco hoje e daqui para frente chama-se G4 do Campeonato Brasileiro. Nós não estamos no G4 do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio não ganhar hoje, não volta para o G4 do Campeonato Brasileiro. E eu tô com medo, porque o presidente deixou bem claro aqui ontem, né, no programa. O G4 do Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, vai definir o tamanho do orçamento e o time que a gente vai ter em 2024. Então, assim, eu não consigo acreditar, né, que o Grêmio vai deixar a peteca cair e não vai na vaga direta para a Libertadores da América. Fala, Rabelo. Olha só, o Renato, ele tem demonstrado cardápio tático e tal, mudão, mas ele também tem a sua previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? A minha projeção é o mesmo time que iniciou contra o Corinthians com o Kahneman fora, que está suspenso. Eu acho isso. Tu acha com o Fábio daí? Por quê? Porque Fábio para segurar Arthur e Piquerez? Sim, porque o Grêmio teve de 25 a 30 minutos muito 26. muito bons lá no Itaquerão. E não tenho nenhuma dúvida que essa é a referência que ficou na cabeça do Renato. E aí dentro de uma previsão, porque ele já fez isso outras vezes, ele mudou o time, deu certo, ele mantém. Ele muda o time, deu certo, ele mantém. Tem uma ele linha é de assim, raciocínio boa. Tá? Então, Não, claro. eu acho que vai ser esse o time. Sem nenhuma com o Natan, que justiça seja feita de tão criticado que foi. Enquanto esteve competitivo nesse tempo, ele esteve muito bem. Aliás, esteve em cima muito bem. disso, o presidente Alberto Guerra, ontem, numa das questões que a gente fez, Elogiou ele. ontem a gente entrevistou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ao vivo aqui nos estúdios da Band do Donos da Bola, disse, quando eu perguntei, foi até uma pergunta acho que eu fiz sobre o Bitelo, a venda tal, ele falou, não, a gente trouxe o Natan, né? Eu até não tive tempo para dizer para ele, sim, o Natan estreou contra o Corinthians, fez a sua estreia e tal, foi bem. Então, eu acho que tem lógica isso aí que tu está falando. Porque o Renato tem sido assim na sua trajetória. Ele inventa, muda e mantém. Ele é assim. O próprio, desculpa, Diogo, mas só para não perder o Natan. Eu não quero ser o cara que critica sempre, eu entendo que ele foi bem, mas também é brabo, né? O cara esperou a oportunidade e com 30 minutos ele morre fisicamente. Pô, tem que estar melhor preparado. Também, mas Eu não entro nessa pegada física. Pô, mas o Diogo, o Renato disse o seguinte, olha, ele jogou contra o Vasco, foi mal, claramente foi mal, tirou, disse pra ele, tu precisa ter mais competitividade, voltou a treinar. Aí ele tem a chance da vida no Grêmio, né? Sim, claro. Em 30 minutos ele tá morto fisicamente, poxa, mas ele tinha que estar melhor preparado. Eu não me alimentei dessa tese física, tá? Para as trocas do Renato no intervalo contra o Corinthians. E o Renato deu a desculpa física, mas para mim o Renato fez uma mudança de ordem tática no jogo. Ele tira os dois abertos, que são caras que têm dificuldade de reposição,
de marcação, que são Cristaldo e Natan, que de fato eram os melhores jogadores do meio de campo do Grêmio, e coloca Galdino e Ferreira, que tem mais condições físicas de marcar, de voltar e atacar, porque ele estava sofrendo, não à toa, o Grêmio tomou 3 gols em 7 minutos, então acho que foi uma troca de ordem tática, e para não expor de novo os atletas, ele deu a desculpa da ordem física. A única coisa que eu pondero sobre que o Ribeiro fala, e fala muito bem, né, sobre manter o time, é que o Fábio, para mim, ele é reserva do time do Grêmio, com o Renato, inclusive, agora. Foi uma questão, né, no jogo contra o Corinthians, porque o João Pedro tem problemas físicos, ele não consegue aguentar uma sequência, então para o jogo que em tese era mais difícil, um jogo mais importante que era contra o Palmeiras, jogou o Fábio uma partida anterior e volta o João Pedro. Então assim, talvez eu concorde com o Ribeiro, mantém a base, mas troca só ali na lateral direita, o que seria para o Grêmio de ordem técnica, meu Deus, um ganho absurdo, né? Nada contra o Fábio, mas o João Pedro tá nessa temporada muito na frente, né? Tu sabe que tu fizesse essa crítica ao Renato, já acho que antes, quando estava especulado que o Fábio jogaria contra o Corinthians. E eu também não estou conseguindo entender esse movimento do Renato. Tá? Eu não estou conseguindo porque o João Pedro... Eu tô pegando o que eu vi no Grêmio. Eu não estou nem pegando o passado dos 2 jogadores. Mas o João Pedro já mostrou condições de ser um bom titular do time do Renato. E o Fábio teve alguns momentos interessantes. Então a regularidade do João Pedro, que é uma boa regularidade, está muito acima do rendimento do Fábio. Claro. Do melhor Fábio que eu vi, não chegou perto da regularidade do João Pedro. E eu não consegui entender o que o Renato conseguiu enxergar no Fábio a ponto dele ser o titular no lugar do João Pedro, Ribeiro. É que na verdade o Fábio é o jogador do Renato, né? O Fábio foi contratado antes e foi a escolha do Renato para jogar. E eu acho que não, tenho certeza, o Renato respeita muito essa hierarquia, vamos dizer assim. Tá? Ele esgota todas as possibilidades ao conceito dele, tá? Das escolhas dele. Basta ver até com alguns garotos. Ele dá a oportunidade e invariavelmente ele vai. Até quando vê que não deu, aí tá. O Cuiabano, por exemplo, está arquivado, né? Esse é um caso específico. Esse é um caso específico. E desde a estreia, o Renato da estreia, lembra que ele estreia lá em Juiz? É que ele tava com cartão aqui. E ele vai, não, mas ele vai super bem, todo mundo... No intervalo ele tira... Todo mundo vai bem, e aí o Renato vai na coletiva, o Renato dá uma patada nele. O Cuiabano é o exemplo que foge à regra, tá? Tu vê, o Zinho, ele insistiu, até que não deu. Né? O próprio Natan, na anterior, ele deu oportunidade, não deu, tirou. Né? O Gustavinho insistiu, não deu, tirou, entendeu? Mas o Gustavinho não insistiu tanto. Não, nem insistiu no Gustavinho, não insistiu. No início do show. O Zinho eu concordo. O Zinho tem até uma boa explicação. O Galdino, ele conseguiu fazer alguns gols que mantiveram no olhar do radar do Renato. E hoje ele está colaborando. É até injusto que eu vou falar, mas né, não tem problema, eu vou falar só para que tu entendas um pouco o que eu quero dizer. A culpa do Cuiabano não... dificuldades para entender. Não, é que talvez eu vá ter dificuldades para me expressar, eu sou burro mesmo. O detalhe é o seguinte, Ribeiro, a culpa para o Cuiabano jogar menos é do Diogo Barbosa. Eu te explico. O Diogo Barbosa foi embora. E aí o Cuiabano virou reserva do Reinaldo, porque o Grêmio ficou sem lateral esquerdo no elenco. E o Cuiabano se provou não ser um lateral esquerdo, ser um meia pela esquerda nas mãos do Renato. E aí o erro do Renato é chegar para o Cuiabano, isso é uma informação, e dizer para o Cuiabano, olha Cuiabano, a partir de agora você é uma opção na lateral esquerda. Vais disputar com o Reinaldo uma posição. E hoje o Reinaldo é o titular, na visão do Renato. Que é assim? Então assim, entendeu o que eu quis dizer com a culpa do Diogo Barbosa? Só reforça a minha tese. Tá bem? A hierarquia do Renato sempre impôs ao Diogo Barbosa estar na frente dele. Perfeito. Tu tá certo. Bom, agora tem um detalhe desse jogo com o Palmeiras, que é o ponto forte do Palmeiras, que é o meio-campo do jogo. O Palmeiras envolve os seus adversários, tem uma boa defesa, é verdade, tem um bom ataque, mas é ali que o Abel constrói o domínio do jogo. E o Grêmio tem tido dificuldades no meio-campo. Tá? O Grêmio contra o Bragantino foi extremamente dominado no setor do meio-campo. Deu a impressão, eu não estou dizendo que estava, e se eu achasse que estava, eu diria, mas deu a impressão de o Grêmio estar desorganizado. Pedro Caixinha embrulhou o Renato, já havia feito o primeiro jogo, no meio-campo. O Corinthians, que é um time limitadíssimo, Sim. Chegou a ponto de fazer 4 gols. Chegou pouco, mas quando chegou, fez os gols. Esse meio campo do Grêmio está marcando pouco, eu acho. Tem um detalhe seguinte, né? Sabe como é curioso, né? Times grandes e potentes do futebol, a gente decora escalações, né? O Palmeiras de hoje, nem olhei o site, nem preciso, né? Do Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez,
Zé Rafael com o Gabriel Menino, o Veiga armando, o Mike na direita, o Arthur na esquerda, que é o grande erro do Abel, ele está tentando encaixar o Arthur de qualquer jeito na esquerda, e o Rony lá na frente. Esse meio de campo com Zé Rafael e Menino, que são dois controladores, cara, o PP e o Vija Sanches vão ter trabalho, porque para tirar a bola desses dois caras, e aí eles entregam pro Veiga armar, né? É um grande jogo e assim, ó, pra mim dificílimo, né? Pra mim, o segredo desse time, tem vários bons jogadores e tal, mas o cara que eu sou encantado, se tu dissesse assim, ó, qual que tu busca? Zé Rafael. Que era mais à frente, trouxeram para o primeiro homem. Deu 2 passos para trás. Cara, o Abel assim, deu esse passo para ele. Né? Se eu pudesse contratar alguém do Palmeiras, tá, eu sei, tem o Rafael Veiga, beleza. Cara, o Veiga joga óbvio, demais. Contratável, é o melhor. tá dizendo, mas isso, não, mas eu tô dizendo assim, um cara que pra mim faz toda a diferença, que talvez não é tão visto, é quando ele trouxe mais pra trás um cara, sei lá, o Inter, o Arangues já jogou assim, por exemplo. Mas o Arangues, na Alemanha, ele jogou como primeiro homem pra distribuir jogo. Eu acho que para primeiro volante o Zé Rafael é lento, tá? Eu acho ele lento. Mas é uma crítica. Então. Não é uma Faz 10 jogos que o constatação Palmeiras não toma gols, né? Com o primeiro volante Zé Rafael. Também, mas é que o volante hoje, ele não só defende, ele tem que construir. Mas é só, tu não precisa brigar comigo, Não tô é brigando. só a minha opinião, entendeu? Até porque eu vou ter outros motivos para E brigar. acho que hoje o Grêmio vai querer jogar com a bola, Meneghete. E ao jogar com a bola, ao invés do Grêmio se preocupar com a marcação no meio-campo do Palmeiras, ele quer que o Palmeiras também se preocupe em marcar o Grêmio. Evidentemente que o Grêmio vai ter que estar no seu dia, né? Como é que é? Não tem dia que é noite, dia que é dia e tal. O Grêmio vai ter que estar no seu dia. Tá? Por isso que eu estou apostando na manutenção do time, que o Grêmio vai querer impor-se diante do Palmeiras. Por quê? Precisa ganhar o jogo. Tá? E segundo, se for se acadelar, o Palmeiras toma conta, porque é um time muito maduro. Mas uma coisa eu acredito, uma coisa assim, né, o Ribeiro, e é uma crítica que eu já venho batendo aqui, todos nós, né, estamos batendo nessa situação. Mas hoje eu não acredito em Grêmio acadelado, Grêmio com medo, Grêmio com nada. Sim, é o que eu tô falando. Hoje é na arena. Hoje o gramado é do tamanho que o Grêmio gosta, hoje a bola é como o Grêmio gosta de jogar. Cara, hoje não tem motivo, cara. Tem um motivo só. Pelo amor de Esse Deus. motivo está de verde. Vão ter 10 caras de verde, talvez um de amarelo, provavelmente. Não, é verde-limão o goleiro, né? Eu sou preocupado, sabe com o quê? Com a bola aérea defensiva do Grêmio. Gustavo Gomes, né? Melhor zagueiro da América do Sul, né? Sim. Melhor zagueiro da América do Sul. O Palmeiras sabe jogar muito com a bola aérea, Meneghete. Aí o Murilo também é bom na bola E aérea. o Grêmio não está bem na bola aérea. Então, Mas é que essa frase de se preocupar com bola aérea e bola parada, eu acho que vale para todos os times do ou Brasil. seja, Meneghete, que basicamente... manda apagar o que eu falei. Pede para a edição apagar aí, porque... Não, é que, assim, ó, resumindo, ouvindo o programa, nem vamos para a arena, né? Nem vamos para a arena, para ficar em casinha. Não, o Mas jogo eu assim, acabei de assim, dizer que o Grêmio vai são tentar 26 se impor, mil rapaz. torcedores. Tem que estar no dia, do Grêmio. Tem que estar na noite. Não, tem que estar no dia, segundo o Ribeiro. O meio do campo dos caras é muito melhor, segundo o Meneghete. O técnico não pode embrulhar o Renato. Verdade, Ferrou, né? Ferrou, a real é verdade essa. seja dita, o JB. A gente tem que falar a verdade aqui pro torcedor do Grêmio. O jogo é muito difícil, o adversário é muito melhor do que o Grêmio, mas o Grêmio em casa é soberano nesse campeonato. São mais de 80% de aproveitamento e é isso que a gente tem que se apegar. Pena que serão apenas 26 mil, eu esperava mais, esperava 30, 35 mil torcedores no jogo de hoje. O do Grêmio é às 9h30, o do Inter é às 7h30, né? Isso. É Atlético Paranaense Inter às 7h30 lá em Curitiba e Grêmio Palmeiras às 9h30 na Arena. Jogos que você, é claro, vai acompanhar na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Ô Lucas, vamos falar dessa novidade aí. O que tem sobre o Oscar? O presidente Alessandro Barcelos, Meneghete, voltou a falar sobre o meio Oscar, jogador de 32 anos, que está no Xangai Port da China, já definiu que não vai renovar com o clube chinês e 2 clubes brasileiros estão de olho na situação. O Inter e o Flamengo, os 2 clubes que têm interesse e monitoram a situação do Oscar. A novidade é que o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista para o GE.com nesta semana e falou sobre Oscar mais uma vez, Meneghete, e deixou claro que o Inter segue monitorando e segue analisando a possibilidade de repatriar o meia de 32 anos. E mais, o presidente deixou claro que talvez no mês de novembro, em que ocorre, por exemplo, a final da Copa Libertadores, no dia 4, possivelmente mais para o final do mês de novembro, essa situação e o nome de Oscar deve esquentar no bastidor do Inter. Em cima disso que falou o Lucas Dias sobre o Oscar, sabe aquela frase, JB, é useiro e vezeiro disso, para ser bem popular. Informação que circula no Beira-Rio,
Tchê, a partir de agora. E no Inter mais que no Grêmio, porque o Inter é um final de gestão. Nós temos uma eleição pela frente, eleição de conselho, eleição presidencial. Você vai começar a ouvir isso aí. Informação que circula no Beira-Rio, é informação que... Cara, mas elas vão circular a 250 km por hora. Vai ser um negócio impressionante, JB, o que vai Tão acontecer. rápido que ninguém pega elas. Ninguém pega a informação. Opa, para aqui, vamos conversar. Não, gente, olha só. Eu vi a entrevista do presidente pro Tomás Ramos e pro Bruno Ravazoli, e ele foi sincero, dizendo o que é possível dizer nesse momento. O Inter não está focado ainda em grandes reforços para 24, está mais focado na Libertadores, e vamos lá, o Inter precisa saber a sua vida na Libertadores para o ano que vem. Motivo, ganha a Libertadores, além de tu estar na Libertadores o ano que vem, tu tem 100 milhões de reais para gastar que vai vir da Conmebol. Não ganhou, então essa diferença já acontece. Eu tenho uma pergunta. Não, mas eu tô só dizendo assim de largada. Eu tenho uma pergunta pro de Lucas largada. Dias. Aí, ponto nova linha, Diogo, só para contextualizar o que o presidente disse. Claro. Ele deixa claro que ele se posicionou em relação a temos interesse no Everton Ribeiro. Para mim ficou nítido isso, o presidente não falou essa frase, mas eu entendi isso claramente. Mas não há negociação, porque o Everton Ribeiro tem que primeiro resolver a sua vida se vai renovar lá no Flamengo ou não. Aí o segundo, o Oscar. Aí também ficou claro. O presidente disse, não, é que eu fui questionado lá na ESPN. O presidente foi perguntado pelos caras na ESPN. Diz, o Oscar não vai renovar. O contrato até não é em dezembro, tá? É dezembro de 24, o Oscar. Mas ele já comunicou que não deve ficar lá. Não, os caras que não renovar, ele disse, não vou renovar porque eu vou sair e tal. E aí, educação, né, Meneghete? Óbvio, a porta tá aberta pro Oscar. Sim, tá aberta pro Oscar, pro Messi e pro Cristiano Ronaldo. O jogador bom vai estar aberta a porta. Então, ali eu senti que não tem muita chance. O Everton Ribeiro tem, mas não tá certo ainda, é mais pro futuro. Fala, Diogo. Tem uma pergunta pro Lucas Dias, se me permite, o Ó, Meneghete. Lucas Dias, fica atento aí. Dá para inscrever o Oscar no Mundial de Clubes, ou Lucas Dias? Teria tempo para isso. Então tá aí, ó. Pronto. A janela tá fechada. Acho Ah, que não. Peraí. Mas, gente, a janela vai estar aberta antes do Mundial, não vai? Não, a janela abre em janeiro. Não, tá uma pena. Mas o próximo Mundial não é em janeiro de novo? Ah, Não. bom. Eu pensei, dezembro que é o Mundial no era final do janeiro. Então, assim... Então não o teria Diogo Rossi como. está perguntando se dá para escrever, se o Fluminense conseguiria escrever, que coisa- porque ele já disse que o Fluminense vai ser o campeão da cara, América. Entendeu? é que não uma tá pena. projetando estar no Inter, é isso? Oscar, desculpa, cara, vai ter que assistir de casa. Uma pena, né? O Inter tá lá, né? O Mundial já ganhou a Libertadores e tal. Nem precisa jogar com o Fluminense, tá? Tá tudo Tu que certo. dissesse que o Fluminense vai ser Não, campeão. tá tudo tranquilo. Tu que dissesse Pena, que a Oscar, taça pena, já devia ser Oscar. enviada para as Laranjeiras. Uma pena, Oscar. Não recua. Uma pena, Oscar. Não começa a dizer que a tua frase foi por fora de favor, contexto, por que nem favor. alguns dirigentes. Agora assume. Por favor, o Inter nem jogou, já tá pensando no reforço pra Libertadores do ano que vem. Vamos respeitar o torcedor do Inter, gente. Pelo amor de Deus. Por favor. O meu chopp é que nem o do Renato. É chopp garotinho sem colarinho. Pode trazer aqui. Nós estamos no bar, né? É discussão de bar isso aqui. Mas o Inter, pelo É, amor é de Deus. o mesmo chopp do Renato. Chopp garotinho Tô sem começando colarinho. tô Pode começando a me descer aqui. Como é que é acostumar chopp só. garotinho? Hã? É garotinho que se fala? É aquele chopp do Rio de Janeiro. Aqueles... no não sabia que tinha Garota isso. de Ipanema, que o Eu Renato sabia sempre que vai e lá. aí é É sem colarinho. sem colarinho. Isso. Eu gosto, o meu é com colarinho. Então o meu é com Não, colarinho. Tá? não gosto Dois de dedinhos de colarinho. Dois dedinhos. Deve ser. Respeita o torcedor do Inter, pelo amor de Deus. Tem um jogo na semana que vem importantíssimo contra o Fluminense. O Inter a 3 jogos de ganhar a Libertadores da América falando no Oscar. Mas ele foi perguntar Por sobre o favor. Oscar, Diogo Rossi. Por favor, o presidente não deveria ter falado. Não deveria ter falado. Não. O foco do Inter não é o Oscar. Não, o foco do Inter se não ele é o Everton fala, Ribeiro. Mas aí, Diogo, se ele não fala, ele está desrespeitando o jornalista. Não, O tudo jornalista bem. pergunta. O jornalista, Olha, grande jogador. Eu não vejo essa tua ênfase toda Grande jogador. para criticar os dirigentes do Grêmio quando também falam demais. Mas eu não Aí tô- eu não vejo. eu não tô Ele foi criticando. perguntado sobre os caras. O que Eu ele não disse? tô- Como disse o JB, a porta está aberta. Não tô pronto. criticando. Não deveria. Ele não falou nada. Não Ele deveria. não falou assim, ó, Se- vamos nos empenhar, Pensa- estou vendo com parceiros uma grande campanha. Não, a porta aberta, um grande Precisa. jogador, tem história Grande do Inter. jogador. Ponto. Ah, mas daí ele se respeita o Ponto. jornalista, não. Porque foi feita uma pergunta, ele respondeu sem dar nenhuma entrada. Se a gente tivesse perguntado pro presidente Alberto Guerra ontem sobre o Groy, veja o Marcelo Groy e tal, ele dizia, Se ele abrisse a porta pro Groy, se tava por acaso errado. quiser ir no mercado, a gente vai conversar. Se ele colocasse aqui que a porta estava aberta para a volta do Groy, estava errado. Estava errado, Mas não ia você queria criticar que igual. a porta fechada, é isso? Não precisa dizer nada. Grande jogador. Ponto. Ah, mas assim, ó, Deu. uma coisa, vocês falaram aí, acho que... O Inter tá 3 jogos da final da Libertadores, o título, gente. mas tudo bem, Esquece mas tem- isso. mas Esquece tem- Oscar. Estranhando, né? Diogo Rossi. Deu uma acusada legal, né? Olha, Beneguete, isso aí é do jogo.
Alguém discute que, paralelo a tudo isso que está acontecendo, tem um processo eleitoral? É óbvio que tem um processo eleitoral. Não, nem precisa do processo eleitoral. O Inter vai ser prepare, campeão, vai ser uma reeleito. chuva de nomes assim, ó. E é isso aí, faz parte do jogo. Eu não vejo nada de Peraí, assim, ó. Porque acontece usualmente, eu não acho justo me acostumar. Eu até nem acho que é o presidente, porque por justiça, tá? No dia a gente falou, na ESPN, por que surgiu o assunto? Não, surgiu o assunto porque na China saiu essa informação de que os caras tinham procurado o Oscar para renovar e que o Oscar disse que não queria. E a partir de então, perguntaram ao presidente, a porta está aberta para o Oscar? É claro que está aberta para o Oscar, é meio óbvio. O que eu respeitou o jornalista da pergunta. E ele respeitou, ele foi educado. Nesta especificamente, não vejo absolutamente nenhum problema e tal. Só que o que pode acontecer, e aí, não sei se é... Não vou dizer se é bom ou ruim, eu tô criando um cenário aqui também, Meneghetti. A tendência é que o Oscar vá pro Flamengo, se ele vier pro Brasil. Tá? Isso já tá acertado há muito tempo, tal, ele quer vir e tudo mais. Bom, sabe aquela história de me liga amanhã no horário comercial que o negócio me interessa? Sim. Aliás, se fosse o Alan Patrick, já ficava tranquilo em casa, né? Porque o Mundial, pelo menos, ele vai poder jogar, já que o Oscar é só depois do Mundial. Né? O Oscar vai pro Flamengo, o Everton Ribeiro os caras não renovam e o Everton Ribeiro desce pro Inter. Só que a grande questão, tem 34 anos, custa R$1 milhão para começo de conversa, e hoje até vi um cara dizendo que faz 2 anos que ele não joga no mesmo nível de antes. É verdade, e é isso, e é verdade, e é verdade. Criticando o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro eu não vou falar uma expressão aqui, porque senão o pessoal fica... Não, é desrespeitoso. Ele anda cansado. Ele é o quê? Ele anda cansado. Cansado? É, cansado. Então é um cansado falando de outro cansado, é isso? Comentando o Everton Ribeiro. Ele tem lugar de fala. Também pode ser. E aí a gente pode dizer também que tu está cansado há 2 anos, é isso? Assim como tu falou do Everton Ribeiro. Há 2? Há 2? Dá pra falar isso ou não? Eu acho que eu tô cansado há mais tempo. Isso me pareceu uma crítica. Quem não tá cansado é o Luiz Soares. Diga lá, Lucas Dias. Pois é, Meneghetti, porque agora não, já estava a contagem regressiva acontecendo para os últimos jogos de Luizito Soares com a camiseta do Grêmio. Ele não fica para o ano de 2024, entrou nesse acordo com a direção gremista, mas também existe a contagem regressiva para o torcedor gremista ver Luizito Soares na Arena. E esses são os últimos jogos, a partir de hoje, restando então 7 partidas. Depois tem o Atlético Paranaense no dia 18 de outubro na Arena. Tem um jogo contra o Flamengo mais uma vez também na Arena. Ainda tem um jogo contra o Bahia, jogo contra o Corinthians, contra o Goiás, e finaliza tudo dia 29 de novembro, uma quarta-feira à noite, claro, a se confirmar essa data pela CBF, contra o Vasco, e ainda tem mais um clássico Grenal também no dia 8, em Porto Alegre, mas não na Arena, esse sim no estádio Beira-Rio. Ribeiro Neto, eu quero fazer um debate aqui antes do nosso intervalo, rapidinho, sobre o que tu falaste do rito de passagem. Porque quando tu fala isso, tu trata o jogo do Internacional, e eu entendo que tem a Libertadores na próxima quarta-feira, como um jogo menor. Mas o Inter não está numa condição confortável na tabela, a primeira ponderação que eu faço, e o Inter tem o objetivo de chegar em G6, pelo menos. Olha, eu tenho 2 situações sobre isso. Em primeiro lugar, em favor do Inter, que eu já falei, que o Internacional, mesmo desses times todos que têm outras competições, é o que mais se entrega, tá? Entre aspas. E tem uma outra coisa, Meneghetti, a vitória sobre o São Paulo deu uma aliviada para o Internacional. Se o Inter não tivesse vencido o São Paulo, eu concordaria contigo. Talvez esse jogo estivesse nesse contexto aí. Não, olha só, veja bem, tá embaixo e tal. Não, o Inter ganhou do São Paulo. Né? Voltou para 5 pontos, né? Tá bem, mas assim, ó, dá para passar, porque assim, ó, vamos lá. Os times que estão lá embaixo, eles estão fazendo um esforço danado para se entredevorarem ali. Tá? Então, eu não vejo, assim, esse específico jogo. Tá? Você pode chegar e dizer assim, mas então agora o outro jogo que o Inter tem é contra o Atlético Mineiro? Qual é o outro jogo que o Inter tem? E depois do Grenal. Tá. Atlético Mineiro no meio dos jogos contra o Fluminense. Beleza. O Internacional, com a vitória sobre o São Paulo, Meneghetti, deu uma aliviada geral nesse negócio de pressão. Se tivesse vencido o São Paulo, o Internacional estaria hoje 2 pontos acima do G4. Mas ganhou. E ao ganhar, ele simplesmente deu a oportunidade de não se estressar com o jogo de hoje. Tudo bem, Ribeiro, mas quando eu te falo isso, que estaria 2 pontos, eu te falo que é uma rodada pro Inter se embaralhar. É uma rodada. O Inter, por exemplo, vai ter o Atlético Mineiro no meio do Fluminense. Perde o jogo com o Atlético Mineiro, não estou dizendo que vai perder, mas se perde o jogo e os outros ganham, já se embaralha de novo, já fica ali, ó, a 2, 3 pontos. Aí vai usar o Grenal como grande, e aí vai depender do que aconteceu contra o Fluminense. É que não dá para desassociar uma coisa. E, gente, vamos lá,
Tinha até uma neurose. Vocês viram a neurose que se criou depois do jogo do Fluminense contra o Vasco, né? Machuca aqui. Cara, então o contexto tá assim. Mas eu vou dizer mais, tá? Eu apostei na KTO no empate, que eu acho que vai acontecer. Nós vamos pro intervalo e o Lucas Dias conversa com todos vocês na live do YouTube. Reverência, Meneghetti, obrigado por passar o intervalo. Reverência ao nosso querido apresentador, Leonardo Meneghetti. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pô, grande música, tá? Pode fazer sua fumaça no bar da cachaça. Pô, e todo mundo aqui, pô... Melhor, eu tô aqui contando pro Ribeiro Neto a história toda da Luísa Sonza, que fez uma música linda, maravilhosa. Dividiu o JB aqui. Cantou no Serginho Groisman e tal. A música incidental, que é do Chico Buarque, né? Sim, ela disse que é uma homenagem também pro Chico Buarque, porque vamos contextualizar, óbvio. Tá? Luísa Sonza, cantora, faz aniversário no mesmo dia que eu, consuleza do Internacional, inclusive, faz aniversário no mesmo dia que eu. Pô, não preciso nem falar da Luísa Sonza, pô. Sou... Qual é que é, JB? Muito amiga do Johnny, volante do Inter. Sou completamente apaixonado pela Luísa Sonza, não preciso falar mais nada. Começou a namorar com o Chico Cohen, que é amigo do Casimiro Miguel, Casé. Começaram a namorar e ela fez uma música pra ele, que é essa música que a gente rodou, o Chico. Só que ontem ela foi na Ana Maria Braga e falou que foi traída pelo Chico. Pô, namoro de um mês e meio, já teve música, já teve traição, já teve bar da cachaça, fumaça, já teve de tudo nesse relacionamento, pelo amor de Deus. Parece que viveram 10 anos juntos, enfim. E agora tá todo mundo repercutindo porque ela chorou na Ana Maria Braga, leu um poema e foi traída pelo Chico Cohen, por isso que eu tô abrindo aqui as inscrições pro date com a Luísa Sonza. Eu tô puxando essa fila, inclusive. Se a gente tiver essa oportunidade, fazemos aniversário no mesmo dia, podemos fazer uma festa de aniversário juntos ano que vem. Oi? 19 de julho. Maria Fernanda Luxinger, opinião sobre a situação de Chico Cohen e Luísa Sonza. Ah, eu tô do lado da Luísa Sonza, né? Não, do lado, pô, não tem nem que escolher. Tá? Eu também tô do lado da Luísa Sonza, na dúvida. Não, eu acho que o Chico foi um idiota, eu acho que, tá. Enfim, a Luísa Sonza merece tudo de bom. E eu apoio o Lucas Dias pra date com a Luísa Sonza. Não. Luísa, se tu estiver assistindo isso, Lucas Dias pro date. JB, opinião. JB tá aí? Não, tá ali? Tá sentadinho ali, ó. Tô vendo ele. Opinião do JB sobre a situação que ele tá inteirado também. Não, eu não tenho o que dar. Eu opino sobre futebol. Futebol. Esse assunto eu não tenho que me meter, é deles lá. Eu só tenho que cantar a música porque a música é legal e ela pega. E é muito boa, perfeito. Inclusive, tem a ver com futebol, tanto que é consuleza do Inter, por isso que eu vou seguir opinando, mas vamos lá. Intervalo dos donos da bola aqui, tô abrindo a live, porque tem uma galera já arrastando no chat, falando da Luísa Sonza e pipipi, popopó. Vamos lá. Ó, tá mandando das lagartixas. O programa virou Fofocalizando. Perfeito. Imagina quem é que não gosta de uma fofoquinha. Reuter Furtado. Lucas, tu vai continuar ou vai de arrasta pro lado? Tem alguém que vai de arrasta pro lado? Ué, eu não tô sabendo. Não tô sabendo, mas tudo bem. Guilherme Azevedo, Dia Sonza. Perfeito. Josimar Batalha, Luísas da Bola. Somos todos Sonzers, né? Quem mandou aqui? Falem de futebol, Rodrigo Flores de Oliveira. Por isso que o programa, agora é meio-dia e 55, o programa abriu meio-dia. Ao que tudo indica, eles estão falando de futebol lá, tá? Eu não tô acompanhando muito, mas acho que eles estão falando. Wagner Miller, Germano no Donos em outubro? Germano, alguém sabe quem é? Ah, perfeito, Rigoto, um abraço. Quem mandou aqui? Robson Rocha, vai levar a Luísa Sonza pra jantar? Dentro na hora. Quem mandou aqui? Jefferson e Luísa Sonza. Ó, não sei se o Jefferson é casado, alguém sabe? Nunca perguntei pra ele. É casado? Desculpa então, a senhora Jefferson. Quem mandou aqui? É solteiro, Gabriela Dias? Indefinido, perfeito. Então na dúvida vai pro jantar. Quem mandou aqui também? Cara, Lucas, tu gosta do Chico ou da Luísa? Gosto dos dois. Não gostei do que aconteceu, né? Triste. Palmeiras 5-0 no Grêmio, Newton Júnior. Não sei se é quente. Lucas Dias, empate em Curitiba tá valendo? Everton Ribeiro me serve. Abraço, bombinhas. Emerson Salvagni. Empate em Curitiba eu assino agora. Ainda mais se ninguém machucar. E Everton Ribeiro pega braçadeira de capitão, pega 10. Não, o 10 é do Alan Patrick, mas ele pega a camiseta que ele quiser pra jogar. Pode decidir onde é que joga, inclusive. Os cantores da bola, fato. São todos sonsos, Kleber Vassoller.
Pode ser. Quem mandou aqui? Bruno Henrique no Palmeiras é chapéu. Eu ouvi essa aí. Deu? Beijo, Luísa. Muito bem, olha só, vamos para a enquete poker então, que está na nossa live do YouTube, aba Comunidades, que hoje projeta a rodada desta noite pelo Campeonato Brasileiro entre Inter e Grêmio. Repito, o Inter às 7h30 contra o Atlético Paranaense e o Grêmio às 9h30 contra o Palmeiras na Arena, jogos que você vai acompanhar na sua Rádio Bandeirantes FM 94.9. Em seguida veio o Daniel Oliveira com o apito final. Quem terá a missão mais difícil esta noite? O Inter contra o Atlético em Curitiba, pouco mais de um terço. 35%. O Grêmio contra o Palmeiras na Arena, quase o dobro, 65%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí mais debate esportivo. Foco na dupla Granal. O timaço da Band, do apito final com o comando do Daniel Oliveira. A gente volta amanhã ao 12h30, amanhã ao meio-dia aqui na Band com mais uma edição dos Donos da Bola. E agora o comando passa para o senhor Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Tudo em ordem. Boa tarde, Menegas. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Eu estava ouvindo aí durante o intervalo no YouTube, né, a discussão sobre o sucesso de Luísa Sonza, o tal do Chico. Mas que cara ingrato, né, Meneghetti? Fala a verdade. Assim, sabe que eu não me interesso muito por vida pessoal da celebridade, tá? Não, é sério, não tenho muita curiosidade nisso. Mas acompanhei hoje em emissoras de rádio, debatendo o assunto. É absolutamente lamentável esse comportamento, né? Absolutamente lamentável o comportamento. É uma coisa assim... Estamos todos com Luísa, não é verdade, Diogo? Ribeiro também, estamos todos com Luísa. Hashtag Luísa, essa é a nossa definição. Então tá certo, obrigado, Menega. Não tem como respaldar esse tipo de comportamento. Um abraço, Mota. Você tá certo. Bom programa. Grande abraço pra você.